O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva quer antecipar a diplomação em uma semana. Então a gente volta agora à capital federal para falar com o Bruno Pinheiro, que tem informações para a gente. Bruno, qual a data prevista então para essa diplomação? Quando Lula quer ser diplomado, hein? A expectativa de Lula em 12 de dezembro. Isso ele afirmou a um certo aliado do MDB ontem, após uma reunião aqui na capital federal, que em 12 de dezembro será a cerimônia, a diplomação de Alckmin e Lula. Nós já havíamos acompanhado aqui a informação do ministro Alexandre de Moraes após o resultado das eleições serem divulgados. Alexandre de Moraes disse que até em 19 de dezembro, e não que fosse justamente no dia 19, mas até 19 de dezembro, Lula seria diplomado. E aí ontem Lula afirmou a um aliado do MDB que será em 12 de dezembro. Já com isso, Lívia, alguns aliados começam a ficarem animados, porque é o seguinte, eles acham que após essa data da diplomação, Lula vai conseguir respirar um pouco melhor e começar a indicar os nomes, os seus ministros, o que ainda não aconteceu. A gente viu que o representante, o ex-prefeito Fernando Haddad, esteve em algumas viagens no Egito, esteve no encontro em São Paulo, aqui também ontem na capital federal, a convite de Lula. Alguns nomes até me confirmaram ainda ontem à noite que esse é um certo aceno de Lula. Ele não vai colocar logo Fernando Haddad ou outro ministro divulgando o nome. Ele começa a fazer alguns gestos e esse seria então o comportamento. E somente após o dia 12, quando Lula já estiver diplomado, esses nomes eles serão divulgados. A gente vai continuar acompanhando e acompanhar inclusive essa cerimônia de diplomação, se for ocorrer mesmo no dia 12 de dezembro. Lívia. Bruno Pinheiro segue, então, acompanhando todas essas movimentações do governo eleito e essa possível mudança nessa data da diplomação, como quer o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Jornal da Manhã são 7h24. Repita. 7h24. Bom, ainda falando sobre essa possibilidade de antecipar a diplomação, a gente gira mais uma vez os nossos comentaristas aqui no Jornal da Manhã. Eu peço 50 segundos para cada um, o nosso tempo é curto. Deputado Coronel Tadeu, essa antecipação é bem-vinda? Por que ele estaria pedindo essa antecipação? Olha, a questão da data da diplomação deve ser alguma estratégia do PT para combinar as agendas do anúncio dos ministros. Muito provavelmente, ele deve estar condicionando a sua diplomação a um evento, possivelmente, para ganhar mais notícias no setor da imprensa. Eu imagino isso. Não vejo nenhuma outra estratégia do PT senão essa ocupação do espaço na imprensa. E você, Amanda Klein, alguma outra razão para que o PT e Lula queiram antecipar essa diplomação? Eu acho que tem mais a ver com isso que o deputado falou, Lívia, uma estratégia para ter mais tempo, foi o que o Lula teria dito ontem no gabinete de transição, para conseguir anunciar os ministros logo depois, quando ele assumiu o seu governo. Antigamente, seus primeiros ministros do seu primeiro governo começaram a ser anunciados a partir do dia 10 de dezembro, então se ele já anuncia isso para 12 de dezembro, cumpre essa etapa burocrática, mas muito importante, inclusive, porque aí essa realidade se consolida na cabeça de alguns que ainda insistem em manifestações golpistas, e ele tem mais tempo livre para dedicar inteiramente a essa montagem do ministério, que será um quebra-cabeça complexo e difícil, como a gente tem visto. Alguns nomes já são dados como certos, como Fernando Haddad na Fazenda, mas tem outros que ainda precisam ser construídos, montando e dando espaço para essa base ampla, essa coalizão que ajudou a eleger Lula. Roberto Mota, o presidente eleito ainda se debruça em relação a nomes, fala, por exemplo, no Ministério da Defesa também um civil, e essa antecipação da diplomação? Pois é, essa antecipação deve ser uma mistura de sofreguidão por chegar logo no poder, ou talvez medo de algum evento que possa acontecer. Talvez receio de que as manifestações populares, as manifestações golpistas aumentem, talvez receio de que o mercado caia ainda mais com a expectativa dos nomes do governo. Não faltam motivos para ele querer essa antecipação. Imagino que é possível até que o PT peça a antecipação dessa posse para janeiro de 2018. O Brasil que a gente vive hoje, tudo é possível.